Olá pessoal, tudo bem? Sala de aula tem partido? Esse vídeo é um complemento ao vídeo elaborado pela professora Paula Marisa, no qual ela aborda o tema sobre a ideologia imposta nas salas de aula, em resposta ao velho conhecido doutor nível médio do mar. Aliás, quero parabenizá-la, professora Paula, porque mais uma vez o doutor recebeu aquela resposta que o deixou atordoado até hoje, tendo em vista que não conseguiu argumentar nada sobre nada. Aliás, diga-se de passagem, parece que ele só tenta contra-argumentar comigo, sempre lançando seus ataques vis que beiram a má-fé, e não trazendo nada de concreto. Afinal, já sabemos quais são os seus objetivos, não é mesmo? Ademais, o que poderíamos esperar de um sujeito que não sabe sequer ler os próprios gráficos que coloca em seus vídeos, além de omitir informações extremamente pertinentes, como, por exemplo, o tempo geológico e as concentrações de CO2 e as flutuações de temperatura. Ele pega a informação de um gráfico do tempo geológico e não mostra, corta, que no pré-cambriano as temperaturas estiveram lá embaixo, enquanto o CO2 estava com concentrações 10 vezes maiores que a atual. Aliás, no último milhar de anos, segundo os testemunhos de gelo de Vostok, na Antártida, você percebe muito bem que as temperaturas sobem primeiro e o CO2 vai atrás. Isso está no próprio relatório do IPCC. Então, ao longo da história da Terra, não se observa relação de temperaturas com as concentrações de CO2, como o próprio gráfico do Scotese 2002 e centenas de outros mostraram. Mas voltando ao cerne da discussão, que a professora Paula elencou, o doutor nível médio do mar demonstrou sua preocupação com o programa do Escola Sem Partido, porque se sentiu ameaçado no que tange à abordagem sobre o aquecimento global, dizendo que os críticos à teoria vigente, que é falsa, trariam suas ideias para a sala de aula, alegando então que nós é que seríamos os sujeitos que colocariam a ideologia aos alunos. Nossa, que sensacional, né? Ainda cita a minha pessoa como exemplo de pregador ideológico. Ou seja, é muita cara de pau e dissimulação desse sujeito. Mas, como ele não cansa de ser desmascarado, vou mostrar mais uma vez com informações concretas e não verbetes de Wikipedia, como ele sempre faz suas alegações sem trazer prova alguma. Vejamos então, por exemplo, enquanto o Brasil reforça a lavagem cerebral com o filme do Al Gore, Uma Verdade Inconveniente, traduzido com exemplares em quase toda a rede pública nacional, e ao mesmo tempo que acontece com o seu livro, que também está presente em quase todas as escolas públicas. Em um país de primeiro mundo, vemos que, por exemplo, o governo britânico o restringe nas escolas. O juiz Michael Burton, da Alta Corte Britânica, julgou o processo instado por um indignado diretor de escola em Kent. O Sr. Stuart Dimmock considerou o filme não só tendencioso, como fraudulento e alarmista. Ele é proibido de ser passado nas escolas. Se for o caso de insistência, devem ser antes apresentados os pontos completamente errados de 10 inverdades científicas, desde a falsa subida do mar, ou doutor nível do médio do mar, ursos afogados, furacão Katrina, entre muitos outros. Alguns professores falam que são muito mais de 10. Aliás, já existem alguns trabalhos científicos no tema educação, aqui mesmo no Brasil, que abordaram exatamente essa questão. Os professores mostraram o filme do Algorento para as crianças e adolescentes, e depois mostraram os argumentos dos céticos à panaceia aquecimentista. Os resultados foram muito interessantes. E adivinha que lado que perdeu? O dos aquecimentistas, é claro, dada a falta de evidências. Alguns desses trabalhos estão no sítio do Fake Climate e foram avaliados por pares, tá bom, senhores? Continuando, vamos fazer um paralelo entre o governo brasileiro, político, e o britânico, tecnocrata, para ver quem é que está usando de ideologia sobre esse tema e quem está preocupado em não pregar ideologia às suas crianças, para deixar bem claro ao doutor nível médio do mar. A diferença entre o político e o tecnocrata. Enquanto no Brasil o político reforça a lavagem cerebral, no caso, enchendo a nossa carga horária com lixo de doutrinação ambiental, tomando espaço essencial de português, matemática, física, química e biologia, etc., disciplinas essas que de fato ajudariam a mudar o país,
como mostrou a intenção do pessoal da Comissão de Educação, segundo a Câmara Federal. O governo britânico a proíbe e extingue nas escolas. Aspas, mudança climática não deve ser incluída no currículo nacional escolar no próximo ano, ano de 2012, pessoal. O conselheiro responsável pela revisão do currículo nacional das escolas da Inglaterra, Tim Oates, defende que a mudança climática não deve ser conteúdo obrigatório. Para o revisor, cada escola deveria decidir se temas como aquecimento global serão ensinados ou não nas suas aulas de ciência. A medida não seria um retrocesso, apenas uma maneira de focar o ensino em questões essenciais da ciência, como oxidação e gravidade. A ciência consolidada. O próprio Tim Oates fala, nós vemos muita política neste assunto. Depoimento dado pelo professor conselheiro de educação Tim Oates no The Guardian em 12 de junho de 2011. Vejam que foi uma medida de cautela realizada por um tecnocrata. Né? Ainda por cima, temos os materiais didáticos doutrinados, né, pelo PNLD, o Plano Nacional do Livro Didático, que está totalmente permeado de ideologias veladas. E aí acabamos vendo coisas absurdas, como as relações escalares dos objetos do estrato geográfico. Tamanho das cidades, tamanho de nuvens de sujeira, tamanho da atmosfera da Terra, totalmente equivocado. Né? Por exemplo, também em textos de física, né, aparecem lá nuvens de CO2. Né? Então, nuvens são confundidas com CO2, que é invisível ainda por cima e irrisório na atmosfera. O gás CO2 é confundido com poluição, por exemplo. Tá? E ainda temos coisas muito mais bizarras, como um trecho de uma cartilha de aventuras ambientalistas, que eu vou até ler para vocês um pedaço. A temperatura na Terra está cada vez mais quente, porque a poluição e as queimadas estão destruindo a camada de ozônio, que nos protege dos raios solares. Com a destruição da camada de ozônio acontece o aquecimento global, né? E que derrete as geleiras todos os anos e aumenta o clima da Terra. Nossa, o clima acho que vai para a Lua. Então notem, né? Galhos com bugalhos, relacionando tudo com nada e nada com tudo. Não tem o menor sentido isso. Né? E vemos isto tudo acontecer até mesmo nos vestibulares. Por exemplo, uma questão da FUVEST, às vésperas da cúpula do G20, teve início em 7 de julho de 2017, em Hamburgo, na Alemanha, a chanceler alemã Angela Merkel, aquela que agora vai sair correndo, né, porque está mudando os ventos da Europa, ela vai sair correndo, como todo comunista enfia o rabo no meio das pernas e foge. Discursou no parlamento e referiu-se a atores políticos importantes no cenário mundial, conforme os trechos transcritos a seguir. Quem pensa que os problemas desse mundo podem ser resolvidos com o isolacionismo e o protecionismo está cometendo um enorme erro. Né? Somente juntos podemos encontrar as respostas certas às questões centrais dos nossos tempos. Reticências. Não podemos esperar até que a última pessoa na Terra esteja convencida das evidências científicas das mudanças climáticas. Que evidência, senhora? Né? Em outras palavras, o Acordo Climático de Paris é irreversível e não negociável. Questão de vestibular para vocês verem. Né? E os resultados já estão aí. Né? No nosso caso, resultados negativos que começam a aparecer o tempo todo. Enquanto a bancada ambientalista do Congresso se preocupa com a educação ambiental dos brasileiros, aprovando a criação de um Fundo Nacional de Educação Ambiental, o Brasil ficou com os últimos lugares do Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA, que pega 65 países. Desde 2016, né, matemática, posição 58, leitura, posição 55, ciência, posição 59, né, 65 países. E sempre está caindo. Tá? Ainda tem coisas muito piores. Por exemplo, né, o Jornal da Família, aqui, de 30 de março a 4 de abril de 2012, as crianças estão preocupadas demais. Então, essas informações ambientais estão criando um terror nas nossas crianças. Lavagem cerebral completa, as pessoas acham que o mundo de fato vai acabar, quando na verdade não vai ter nem gente no mundo, porque nossos valores de reposição de população estão abaixo de 1,6, 1,7. Olha que absurdo. Tá? E para finalizar, cara professora Paula, sabe o porquê do medinho do senhor doutor nível médio dos mares sobre a questão ideológica? É porque ele tomou praticamente todas as pautas das ciências da Terra, entre outros assuntos. Ela está inserida, essa ideologia, no clima, na vegetação, na água, no desmatamento, no uso da terra, na agricultura, na urbanização, combustíveis, energia, enfim, todo o cotidiano do mundo moderno.
Por isso, cara professora Paula, o valor do peso da ideologia nas ciências em sala de aula é muito mais que apenas 1%, representado pelo suposto aquecimento global antropogênico. O medinho do doutor é que tais pautas sejam colocadas em discussão, mostrando os contrapontos importantes que irão expor diversas falácias embutidas nos discursos. E o doutor não quer que essas coisas venham à tona para a nossa sociedade. Simples assim. Meus sinceros parabéns pelo seu trabalho, professora Paula. Um grande abraço a todos que nos assistiram. Fiquem com Deus. Até a próxima.